com esse quinto episódio, As Festas Pagãs. Vamos até a irmã Maria Pacheco. Quais são os significados dessas festas estabelecidas, tanto pelo Criador, como também as festas que foram paganizadas, aí, colocadas pelo sistema religioso, né? Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Shalom de Alcha a todos os irmãos, o irmão Wagner, o irmão Roberto, o irmão Gilsomar e o irmão Lucas, que está, né? O irmão Roberto, ele trouxe aí todas as festas, seus significados, muito bom, né? Tudo em linha com a palavra, ali no livro de Levítico. Eu vou trazer aqui a respeito, um pouco, falando da colheita, né? Que é a primícia, que diz assim, primícia, esta colheita está originada, em origem ligada ao ciclo da natureza, que é das primícias. Nós sabemos que lá em Israel tem sempre a colheita, quando o povo se plantava lá, sempre era no mês de Abib, era o mês de colher, ali se iniciava aquela colheita da cevada. Depois, entre o mês de maio e junho, vinha outra colheita, que era a colheita do trigo, né? Então, essas festas, como se tornou paganizada, né? A gente vê que é uma festa que trouxe para o sistema pagão, porque o cristianismo paganizou as festas. Então, nessas colheitas, eles observam assim, eles trouxeram isto e eles homenagearam outros deuses dele. E a gente sabe assim, de acordo com o livro da socióloga Lúcia Helena Rangel, uma professora da PUC, não sei se ela ainda é professora da PUC, explica a origem dessas festas juninas, que eu vou falar dela, está ligada a rituais de fertilidade agrícola de diversos povos da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. E também essas festas também vinha trazer homenagem aos mitológicos, aos casais mitológicos, da era mitológica, do sistema mitológico, da história mitológica. Eram casais férteis como Afrodite, Adonias, Tamuz, Ísis e Osíris. E eram homenageados nos rituais, pois representava a reprodução humana e a época da evolução da colheita, né? Vimos aqui no Brasil, no Nordeste, que também eles mudaram o nome e eles homenagearam outros. Por exemplo, no Nordeste, em 19 de março, se homenageia o dia do padroeiro São José. E é ali que o nordestino, ele semeia o milho. E ele semeia o milho ali no dia 19, para que em junho venha ter uma boa colheita, que homenageia também ao São João. Então, a gente vê do jeito que aquele povo trouxeram outros nomes no passado, povo da Europa, do Oriente Médio, outro nome, os nomes hoje vão mudando, com o tempo os nomes vão mudando. Hoje o padroeiro, lá, como é no Nordeste, do plantio, a gente, como já falou, que é o São José, né? Então, essas festas eram festas pagãs. E essas pessoas faziam esses rituais todos, atribuindo que recebem isso, tudo dos seus ídolos. Tudo daqueles que eles criaram ali, que foi paganizado, e eles acreditam que é que recebe deles. Mas não sabe que a palavra diz que o Eterno, ele faz o sol e a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Sobre todos. E a própria palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há mudança e sombra de variação. Então, o Eterno deixou um alerta para um povo que vinha também se conduzindo atrás dos seus ídolos, atrás dos seus amantes, e achando que seus amantes era que dava a ele o trigo, o azeite, dava a eles isso. Então, vamos ver aqui em Oséias, que diz assim, Oséias capítulo 2, versículo 4, diz, e não me compadeço dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque a sua mãe, aquela que os concedeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus namorados. O Eterno considera esses ídolos, quando a pessoa deixa o Eterno, deixa Iau, e vai atrás de outro, considera como amantes, namorados, que foi após outro. Ela disse, esse povo disse, irei atrás dos meus namorados, que me dão, veja só, o meu pão, a minha água, a minha lã,
o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, o que é que o Eterno diz? Portanto, eis que eu cercarei os teus caminhos com espinhos, porque fizeste isso, não reconhecesse que era o Eterno. E levantarei uma parede de sede, levantarei uma parede de sede. Diz que essa parede de sede, eu fui pesquisar, é uma parede que é feita com uma plantação. Uma plantação ali, bem resistente, ligada uma na outra, que não passa nada, com espinho, com tudo, que não pode passar. Então, eu cercarei sua parede de sede, para que não ache as suas veredas. E irá, versículo 7, irá seguimente aos seus amantes, irá seguindo os seus amantes, mas não alcançará. Buscá-lo-ão, mas não o achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, tornar-me-ei a dos exércitos, porque melhor me ia antes, e então do que agora. Versículo 8. Então, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, ele diz, versículo 9, deixa eu subir aqui. Versículo 9. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão. O Eterno disse que vai tirar o meu grão. Vai ser naquele tempo, no tempo que aconteceu, como aconteceu naqueles tempos passados. Quando José teve aquele sonho, que é Yosef, que não é José, que não tinha letra J, teve um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, na grande tribulação. Vai chegar o tempo das vacas magras, o tempo de grande fome na terra. Ele diz, tirarei o meu grão, o meu mosto, ao seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, porque cobrir a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza, seu estado vil, como ele está vil diante do Eterno, diante dos olhos do seu namorado, e ninguém livrará da minha mão, e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, com que ela diz, é esta paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dele um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e o adornou com seus pendentes, com as suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, que era Baal. Mas se esqueceu de mim, diz Ial. Portanto, eu os trarei e levarei. Aleluia. Portanto, eu os atrairei e levarei para o deserto, e falarei ao seu coração, e lhe darei as suas vinhas dali do vale de Acon, e por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz Ial, não me chamarás mais meu marido. Naquele dia me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Em algumas versões diz assim, e acontecerá que naquele dia chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Senhor. Porque Senhor significa Baal. Entendeu? Então, aconteceu isso, né? E ele disse, e da sua boca, quando o Eterno levar ao deserto, a grande tribulação, quando tiver fome ali, e quando ele visitar, ele disse, vai tirar o nome de Baal da sua boca, e da sua boca tirarei o nome de Baalins, e os seus nomes não virão mais em suas memórias. Aleluia, né? Então, em relação à festa de Ial, da colheita, o irmão Roberto falou até aí um pouco, que simboliza Ialcha, né? Levando as primícias para o Pai. É como a gente vê aqui no livro de Levítico 23, que diz assim, a gente vê, amado, que a palavra do Eterno, quando as suas festas têm um significado muito profundo, que aponta para as coisas profundas que o Eterno vai fazer sobre nós, porque o Eterno diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando o homem já fazia aquela festa ali, já era uma representação de que o Eterno pensava mais profundo
sobre tudo o que iria fazer para o homem, sobre tudo aquela celebração, o que ia significar à frente do homem. Aquilo ali tinha uma representação do que iria acontecer novamente. Por isso que Eclesiastes diz assim, o que se fez, tornará a se fazer. O que foi, tornará a acontecer. De nada que não há nada novo debaixo do sol. Então, representava aquela festa ali, representava muita profundidade do que o Eterno iria fazer. Tanto é que aqui em Levítico 9 diz assim, e falou Iau a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Arão e dize, quando entrardes na terra, em que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, como o irmão Roberto comentou sobre isso. E ele moverá o molho perante o Iau, para que sejas aceito. E no dia ao sábado, o sacerdote o moverá. Aí no versículo 12, e no dia em que mover o molho, prepararás um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto a Iau. Então, esta oferta estava juntamente ali ligada com o cordeiro de 1 ano, que é Iau Shamashia, como o irmão Roberto trouxe essa passagem para nós, né? Então, amados, significava o quê? Que a gente viu que o povo, ao entrasse, teria que trazer um molho e levar para Iau, e entregaria ao sacerdote para que ali fosse oferecida a Iau. Então, amado, simboliza quando Iau entrou neste mundo, a Bíblia diz, e como isso foi feito, né? A gente viu, quando ele veio aqui, lá em Romanos 6, diz mesmo assim, Romanos 6, diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yahshua Mashiach, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos em novidade, também novidade de vida. Aí aqui está, no versículo 5, chave. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. E aí se deu assim, amado, juntamente, né? Como foi que Yahshua levou essas primícias? Nós fomos plantados juntamente com ele ali, na semelhança da sua morte, para que sejamos na semelhança da sua ressurreição. E ali, quando fomos plantados com ele, veja assim, ó, aqui em 1 Pedro 3, diz aqui, ó, porque também Yahshua padeceu por nós uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos, olha aí, ó, a Iau, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Ruach. Aleluia. E vimos essa confirmação aqui ainda em Hebreus 9. Hebreus 9, 24 diz assim, porque Yahshua, o Mashiach, não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Yahweh. Compareceu, olha, Pai, aqui, porque quando diz assim em Salmo, versículo 2:8, pede-me que eu te darei as nações por herança e a possessão da terra, aqui, ó. Salmo, versículo 2:8, diz assim, pede-me e eu te darei o gentio por herança e os fins da terra por tua possessão. Quando Yahshua entrou, né, aqui, veio para quem? Veio para os Yaldins. E ali ele foi rejeitado. E ali ele veio para nós, né? Essa salvação se estendeu até nós. Houve a rejeição. Muitos lá Yaldim aceitaram, mas muitos que não aceitaram não receberam, mas a todos aqueles que aceitaram receberam. E essa salvação se estendeu até nós, louvado seja Yahweh dos Exércitos. Confirmando aqui também, amado, com Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 2, que diz assim, ó, Hebreus 2, do versículo 10, porque convinha que aquele para quem todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação dele. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão, dizendo,
Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, aos filhos que Ial me deu. Assim, amado, assim como as primícias que foram levadas, que a gente acabou de ver aqui, por Yahshua Mashiach, né? Foi levada ali perante o Pai. Assim também nós, como primícia dele, levamos também, através do Ruach, nosso fruto. Quais são os frutos do Ruach? A caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, né? E gozo, que é alegria diante do Pai, e a nossa bondade. Então, nós levamos isso diante do Pai, porque todos aqueles que forem aparecer diante do Pai, não podem aparecer de mãos abanando, como era antes, era feito dessa maneira. Porque aqui, em Hebreus 13, 15, diz assim, portanto, oferecemos sempre por ele a Ial sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios daqueles que conhecem Ial. Então, amado, este fruto que ele deu a nós, como eu falei antes, é uma evidência, né? É uma evidência de que nós estamos no caminho certo. É uma evidência de que nós somos as primícias. É uma evidência que nós somos, como o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em Hebreus 12 também ainda diz assim, mas chegaste ao monte de Sião. Naquele tempo o povo não tinha chegado, não podia. Qualquer que chegasse lá, não podia chegar diante do Eterno. Até um animal que chegasse era apedrejado. A gente vê falando isso antes nos versículos. Mas nós, ele disse assim, mas já chegaste ao monte de Sião, à cidade de ao vivo, chegaste a Yahushalã celestial, a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus. E a Ial, juiz de todos os Ruach, do justo aperfeiçoado. E a Yahusha, o Mashiach, o mediador de uma nova aliança, nós chegamos ao sangue da expressão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Louvado e engrandecido seja Ial. Então, irmão, a presença desse Ruach evidencia isso, tudo isso, como primícia, né? Evidencia também que evidencia a sua promessa cumprida em nós, para o resgate e penhor, como filho varão, que será arrebatado. Então, eu vou deixar esse último versículo aqui, que encontra em Apocalipse 12:5. Vem evidenciar isso, porque como penhor, é uma garantia de tudo aquilo que ele deixou, que ele virá resgatar, buscar, porque o preço já foi pago. E Apocalipse 12:5 diz assim, como eu falei do resgate. E a mulher deu à luz a um filho, homem, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. Então, amado, esse Ruach, ele é muito importante em nós. Porque ali Ruach foi dado como penhor. E ali, aqueles frutos, aflorando em nós, manifestando em nós, vai ser essa evidência de que nós estamos no caminho certo, pela fé, pela shalom com todos, pela longanimidade, pela mansidão, pela temperança. Esse fruto irá abundar em nós. Então, no dia que for o dia do nosso resgate, né, como disse, a mulher deu à luz do filho varão, então nós seremos arrebatados. A promessa do arrebatamento está aqui em Apocalipse 12:5. Seremos arrebatados, né? E será a colheita daquele que o Pai falou, como promessa. Em todas as suas palavras, a gente viu que o Eterno, ele é fiel em cumprir todas elas. A gente vê em vários textos a sua fidelidade, né? De geração em geração. A própria palavra diz que a sua fidelidade é de geração em geração. E cremos no cumprimento dessa promessa e esperamos, né? Louvado seja Ial. Aleluia. Esta é a minha contribuição. Aleluia.
e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.